Cadastro de pessoa. Nós vamos no atalho Pessoa. Nesse grid de pessoa, iremos inserir uma linha, digitar o nome fantasia da empresa ou o nome usual da pessoa, por exemplo, Maria Joaquina. E no próximo campo, nome completo, razão social, você vai digitar a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa. Ele já faz uma sugestão de que seja o mesmo do nome fantasia, então eu vou só complementar. Maria Joaquina da Silva, por exemplo. Pronto. Aí o tipo eu vou dizer se é uma pessoa física ou jurídica, nesse caso é física. Se eu quiser, posso colocar alguma observação no cadastro. Se essa pessoa física for um produtor rural, né, emite nota fiscal produtor, vou marcar aqui, se não, não vou marcar. E se houver algum responsável legal por essa pessoa, eu vou então preencher aqui o campo com o cadastro da pessoa que é o responsável legal. Então, primeiro o cadastro responsável legal, depois essa pessoa. Como não tenho, não vou preencher nada, finalizo salvando nesse botãozinho salvar. Então, como que nós iniciamos? Nós entramos na tela pessoa, nesse grid de pessoa, inserimos uma linha no botãozinho inserir um novo registro, começamos a preencher os dados, finalizamos salvando no botão salvar. Próximo passo, no grid direito, vamos à aba dados específicos, iniciamos inserindo uma linha e vamos digitar agora o CPF dessa pessoa. Em seguida, vamos digitar o RG dessa pessoa, lembrando que se era uma empresa, se foi escolhido pessoa jurídica, então nós vamos preencher o CNPJ, a inscrição estadual, tá bom? E os dados referentes à pessoa jurídica, tá certo? Vou colocar aqui a data de nascimento e o sexo dessa pessoa. Finalizo em salvar. Então, basicamente é isso. No grid direito, nós vamos nos dados específicos, inserimos a linha ou no maisinho, preenchemos os campos que são exigidos e salvamos no disquetezinho salvar. Vamos para a próxima aba, forma de contato. Vamos inserir uma linha no maisinho, podemos escolher uma forma de contato, celular, por exemplo, o nome do contato, o número do celular, e aí vamos marcar padrão para aquele número que você quer que saia nos relatórios, nas impressões, o número que você entra em contato com essa pessoa, vamos marcar ele como padrão. Pode colocar alguma observação e vamos então finalizar salvando a linha. Podemos colocar mais de uma forma de contato também, então além do celular podemos colocar um e-mail, e-mail para receber a nota fiscal eletrônica, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui um exemplo de e-mail e vou salvar. A próxima aba, lembrando que a gente pode salvar no disquete, ou no Ctrl Enter, ou no Ctrl S, certo? Na próxima aba, endereço, nós vamos inserir uma linha, sempre começando com endereço principal. Lembrando que nós podemos ter o endereço principal, o endereço de alguém da família, o endereço de entrega e o endereço de cobrança. Uma empresa pode ter 3 endereços diferentes. Porém, se você vai cadastrar somente o endereço, ele sempre tem que ser o principal. Se houver mais de um, aí você pode adicionar principal e entrega, principal e cobrança, principal e família. Mas sempre tem que ter o endereço principal. Então, você vai digitar o CEP. Se ele já tiver cadastrado, ele já traz a localidade. Aí você vai colocar aqui o nome do logradouro, ou seja, o nome da rua. E o número.
pode colocar algum complemento, por exemplo, bloco e apartamento. Pode colocar alguém para contato, né? E algum ponto de referência. Certo? E você vai finalizar salvando. Se digitar o CEP e ele não trouxer as informações automaticamente, então você vai ter que preencher primeiro o município, dizendo a cidade onde essa empresa reside ou essa pessoa reside. Em seguida o bairro aqui no campo localidade. Depois você finaliza com as demais informações. Então, obrigatoriamente, essas três abas devem estar preenchidas. As demais, só se forem de real interesse da empresa preencher essas informações, ok? Então, aqui nós finalizamos o cadastro de pessoa. Essa pessoa pode ser um fornecedor da empresa, pode ser um cliente, pode ser um vendedor, pode ser um usuário, pode ser até uma nova empresa que eu estou cadastrando, pode ser um fabricante, um motorista, uma assistência técnica, um relacionamento, todas essas opções, certo? Digamos que essa pessoa, ela é um funcionário da empresa, certo? Então, eu vou colocar ele aqui como fornecedor para a minha empresa. Ele fornece o seu serviço, fornece o seu trabalho. Então, dentro do grupo de fornecedores, eu devo ter um grupo pessoal, onde eu coloco os meus funcionários. Então, eu vou selecionar uma linha dentro do grupo de pessoal, vou arrastar aqui essa pessoa para ela ser minha funcionária, certo? E aqui do lado eu vou colocar os objetos que eu vou utilizar aqui para lançar o contra-cheque dela. Por exemplo, salário, pensão alimentícia e etc. Depois que eu arrasto, eu posso vir aqui na minha aba lateral, eu devo vir. E vou colocando aqui os produtos que essa empresa ela vende para mim, né? Ou que essa pessoa fornece para mim, né? Por exemplo, como eu coloquei ela aqui como um funcionário, para eu lançar o contra-cheque dela, eu preciso dos salários, dos benefícios, tudo isso está dentro do meu grupo de produtos, salários e ordenados. Então, eu vou colocar aqui e vou salvar isso aqui para essa pessoa, certo? Aqui nesses grids do lado, eu vou colocar o tipo de documento que eu uso para lançar o documento dessa pessoa. Se aqui fosse uma empresa e aqui fosse, por exemplo, milho. Eu compro milho dessa empresa. Então, essa empresa emite para mim uma nota fiscal eletrônica, que eu iria colocar o tipo de documento nota fiscal eletrônica. E qual o prazo que eu utilizo para pagar esse fornecedor? Digamos que seja 10 dias ou 30 dias, aqui eu vou inserir o prazo que eu utilizo para esse fornecedor, certo? Esses campos aqui, eles devem ser preenchidos. As demais abas, só se a empresa usar o EDI, contas a pagar do Itaú. Essa pessoa também pode ser um cliente da minha empresa. Então, eu vou aqui pesquisar o grupo cliente e vou colocar essa pessoa dentro do meu grupo de clientes aqui, tá? Dentro do grupo cliente, eu já tenho aqui configurado todos os produtos que eu vendo para esses clientes. Tenho aqui os vendedores que eu atendo, né, para esses clientes, certo? E agora eu vou colocar uma cliente dentro desse grupo. Como que eu faço? Da mesma forma que eu fiz lá para colocar no grupo de fornecedor. Eu vou clicar nessa linha aqui de cima, o nome dessa pessoa, e vou arrastar para esse grid de baixo, tendo selecionado nesse grid de baixo a linha que está no mesmo nível em que eu quero inserir essa pessoa. Então, por exemplo, se eu quero colocar aqui essa cliente
dentro da região de Sobral, eu vou abrir aqui o grupo de Sobral, vou selecionar um item dentro desse grupo para que ela pegue a mesma configuração de nível. Olha, quando eu arrasto, clico, seguro, solto e arrasto para cá para dentro, ele fica dentro do grupo, no mesmo nível da linha que estava selecionada. E aqui eu vou adicionando então os produtos que eu vou vender para esse cliente. Por exemplo, digamos que eu vou vender para ele aqui esse flocão Serra 1000 aqui. E aí eu vou colocando todos os produtos que eu quero vender para essa cliente aqui. Além disso, eu vou colocar qual vendedor que vai atender esse cliente aqui. Então, digamos que vai ser esse vendedor. A rota que ele vai fazer aí para atender esse cliente é a rota... Deixa eu ver aqui se tem alguma rota Sobral. Pronto, é a rota de Sobral. E então eu vou salvar aqui essa informação. Então, eu vim para cá, arrastei, a cliente trouxe para dentro do grupo que eu queria, coloquei aqui nesse grid, inseri maisinho, coloquei o objeto que eu vendo para ela, salvei no disquete, posso colocar mais de uma linha aqui, coloquei qual vendedor que vai atender esse cliente, a rota que ele vai fazer, salvei no disquete também. Aqui do lado, vamos abrir aqui esse grid para conseguir visualizar. Nós vamos colocar as formas em que o cliente vai efetuar o pagamento da compra que ele vai fazer para a empresa. Então, por exemplo, se vai fazer boleto, então vamos colocar aqui um banco. Por exemplo, Bradesco, não tem, vamos colocar Banco Bradesco, tipo de cobrança, boleto bancário, e o prazo que esse cliente compra será sempre de 15 dias. Então, vou colocar essas informações, ou seja, inserir a linha no maisinho, preencher as informações e salvo aqui no disquete, certo? Vamos para a próxima. Próximo vai ser... Aqui eu vou colocar os dias somente se eu tiver um dia de vencimento fixo para esse cliente. Por exemplo, dia do mês. Esse cliente quer que todo vencimento dela seja no dia 5 do mês. Então, sempre que for faturar para esse cliente, o sistema vai ajustar para esse dia aqui. Ou, se não for o dia do mês, pode ser o dia da semana, e o dia fixo da semana, se é uma segunda, se é uma terça, né? Ou a faixa inicial do vencimento, a faixa final de vencimento, isso tudo eu vou colocar aqui nessa aba. Quando eu termino as informações, eu salvo no disquete, né, finalizando isso daí. Aqui eu vou colocar o tipo de documento, por exemplo, eu sempre só vendo para esse cliente com uma nota fiscal eletrônica, então eu vou salvar aqui no tipo de documento. Inseri a linha no maisinho, coloquei o tipo de documento e salvei no disquete. E aí eu posso colocar também o tipo de venda. Algumas empresas têm tipos de vendas diferenciados por cliente, então posso escolher qual tipo de venda para esse cliente. Basicamente, os que são obrigatórios, o ideal que sejam preenchidos é até o tipo de documento. Os demais são mais telas específicas de algumas empresas. Aqui nós finalizamos o cadastro dessa cliente com sucesso, ok? Essa pessoa também pode ser um vendedor da empresa. Então, a lógica de cadastro do vendedor é a mesma coisa da do fornecedor e do cliente. Eu vou restaurar aqui o grupo, vou escolher qual grupo que eu quero inserir esse vendedor. Então, vou colocar aqui dentro do grupo de vendedores, no mesmo nível desse outro. Então, eu vou clicar, arrastar, salvar, vou preencher o campo do cargo e quando que ele iniciou o trabalho. Pronto, e salvo, então, essa linha. E ele já está cadastrado como vendedor. Olha como é fácil. Finalizamos então o cadastro de vendedor. Essa pessoa também pode ser um usuário. Então, depois que eu finalizei o cadastro da pessoa aqui em cima, eu posso clicar nela,
arrastar e soltar para a aba usuário. Ele vai me pedir aqui o campo senha. Olha, o campo senha deve ser informado. Então, vou digitar aqui a senha que esta pessoa vai utilizar para acessar o sistema. Observe que quando eu dou um Enter, a senha fica criptografada. Aqui no campo login, eu posso mudar para o login dela ser só um nome, por exemplo, escolhido pela pessoa, né? Ou então o administrador do sistema escolhe um nome para cada usuário, para não ficar um nome completo. Por exemplo, no lugar de colocar o login Maria Joaquina da Silva, coloca só Maria ou só Joaquim, não um nome mais usual. A empresa padrão é a empresa que ela vai trabalhar, certo? O centro de custo padrão é o centro de custo que ela mais utiliza, certo? Se ela puder alterar as composições da produção, marca aqui, certo? Se não, aí não marca. Se ela puder cadastrar objeto, marca aqui, ok? E se ela puder cadastrar cliente, marca aqui. Se puder cadastrar crédito, marca aqui. E se esta pessoa tiver um acesso prioritário, então marca aqui para não finalizar a sessão. Como assim? Digamos que a empresa possui 10 licenças de uso simultâneo e a 11ª pessoa tenta entrar no sistema. O sistema vai verificar se tem alguma pessoa que está há mais de 15 minutos sem utilizar o sistema e vai derrubar essa pessoa para que a 11ª entre. Se todas as pessoas estiverem marcado não finalizar a sessão, então essa 11ª não vai conseguir entrar, porque ela não pode derrubar ninguém. Porém, se está marcado não finalizar a sessão somente de 3 pessoas, e somente essas 3 pessoas estiverem há mais de 15 minutos sem utilizar o sistema, a 11ª também não vai entrar no sistema. Mas se tiver marcado de 3 pessoas e outra pessoa que não está marcada está há mais de 15 minutos sem usar o sistema, então a 11ª vai conseguir entrar, certo? Então, eu vou finalizar aqui salvando. Se eu quiser colocar aqui quais os setores que essa pessoa é responsável, né? Ela é responsável pelo setor de expedição, é responsável pelo setor de vendas, enfim. Eu vou colocando aqui as empresas e os setores que estão sob a responsabilidade desse usuário. Senão eu não preciso colocar nada. Aqui eu vou colocar o grupo de acesso delas. Por exemplo, se ela vai acessar vendas, então eu vou colocar aqui um grupo de vendas. Então ela vai ter o mesmo perfil de acesso que todas as pessoas que estão inseridas nesse grupo. Vou escolher a empresa que ela vai poder ter acesso. No caso de múltiplas empresas, eu posso colocar um grupo se ela tiver acesso a mais de uma empresa ou somente uma empresa e ela só vai ter acesso àquela empresa. Se essa pessoa trabalhar no financeiro e ela só puder ter acesso a um disponível, eu vou colocar o disponível aqui, senão não precisa. Se ela só puder acessar o sistema de um único IP, eu vou preencher o IP em que ela pode acessar. Se ela só puder utilizar um único centro de custos, eu vou preencher aqui o centro de custos que ela pode utilizar. Se ela pode usar qualquer disponível, qualquer centro de custos, qualquer IP, eu deixo em branco e preencho somente o perfil de acesso e a empresa que ela precisa ter acesso. Aqui eu finalizei o cadastro de usuário.